Terror no cemitério. Sentem-se, escutem essa história. Lembro como se fosse hoje, o dia que entramos naquele cemitério. Éramos jovens, procurávamos novas aventuras. Decidimos tentar fazer um ritual que tínhamos visto na internet. Mal sabíamos o que iria acontecer. Quando começamos o ritual, todos nós nos arrepiamos. Foi quando começamos a ouvir sons, como se tivesse alguém andando próximo. Estava muito escuro, não víamos nada, mas o pior ainda estava por vir. No meio do ritual, uma das meninas que estava com a gente foi puxada de repente, caindo no meio de 2 túmulos. Ela levantou em pânico, então todos nós começamos a correr. Foi quando aquela coisa apareceu. Era um ser demoníaco, em cima de um cavalo negro de olhos vermelhos. Corremos ainda mais rápido até que chegamos no muro do cemitério. Pulamos para o outro lado. A criatura sumiu, os sons pararam. Porém a menina que havia sido puxada não pulou o muro. Chamamos a polícia, mas ninguém acreditou na nossa história. O caso dela foi registrado como desaparecimento. Desde esse dia nunca mais entrei em um cemitério. Ainda tenho pesadelos com aquela criatura demoníaca. Era apenas mais uma pescaria entre amigos. Estávamos planejando essa pescaria há alguns dias. Chegamos no local por volta das 2 horas da tarde. Preparamos nosso acampamento e a tralha de pesca. Estávamos bebendo, conversando e pegando alguns peixes. Por volta das 10 horas da noite, tudo ficou em silêncio na beira do rio. Não ouvíamos nada, nenhum sapo, grilo. Achamos estranho, mas por estarmos bebendo, continuamos a pescaria. Quando de repente o silêncio foi quebrado por um forte barulho na água. Começamos a chamar uns aos outros, mas o Jefferson, um dos nossos amigos, não respondia. Paramos a pescaria e começamos a procurar por ele. Como não conseguimos encontrar, achamos que ele tinha caído no rio e tinha sido arrastado pela correnteza. Colocamos o barco na água e fomos procurar por ele. Descemos o rio por volta de 500 metros. De repente sentimos uma forte pancada no fundo do barco. Foi quando 2 mãos pegajosas saíram de dentro da água e segurou a lateral do barco. Com apenas uma puxada virou o barco, que afundou rapidamente. Naquele momento todos entramos em pânico e gritávamos de medo. Mas um por um os gritos foram parando. Nadamos o mais rápido possível para a margem do rio, mas só eu e o Robson saímos da água. Éramos naquele dia 8 pessoas. 6 dos nossos amigos haviam desaparecido naquele rio. Corremos rápido para o carro. Assim que ligamos o carro, o farol clareou a beira do rio e vimos a criatura saindo de dentro d'água. Era algo aterrorizante, tinha olhos enormes, uma boca monstruosa com dezenas de dentes. Tinha um corpo que lembrava uma ariranha, porém era 10 vezes maior. Demos ré no carro e saímos dali rapidamente. Quando chegamos em um local que o celular tinha sinal, ligamos para a polícia, que foram ao local, mas não encontraram nada e nunca acharam o corpo dos nossos amigos. Desde esse dia eu nunca mais tive coragem de chegar na beira de um rio e tenho pesadelos terríveis que me assombram até hoje. A Fazenda Assombrada. Sentem-se e escutem essa história. Conseguimos um emprego em uma fazenda. Era bem distante, porém já tinha algum tempo que eu estava desempregado.
Então eu e minha esposa nos mudamos para lá. O serviço era bem simples: cuidar do gado e minha esposa cuidar da sede da fazenda. Quando chegamos, estranhei, pois não havia outros funcionários. O patrão disse que só ia lá uma vez por mês, pois tinha acabado de comprar a fazenda somente para investir o seu dinheiro. Quando entramos na casa, senti um arrepio que gelou a minha alma. Minha esposa teve a mesma sensação. Nos primeiros dias foi tudo bem, porém logo as coisas estranhas começaram a acontecer. Certa noite estávamos deitados, quando todas as panelas que estavam no armário caíram no chão sem explicação. Nós sempre ouvimos falar de assombração, porém era muito incrédulo sobre isso. Nessa noite confesso que senti muito medo. No dia seguinte fui tirar leite bem cedo. Quando cheguei no curral vi uma menina brincando lá no meio. Meu coração disparou, pois não tínhamos vizinhos próximos. Fui me aproximando devagar e disse: "Ei, garota!" Ela olhou para mim, sorriu, saiu correndo para o mato e desapareceu no meio das árvores. Quando entrei em casa, contei para minha esposa o que havia acontecido. Ela me disse para irmos embora daquele lugar, pois ela estava tendo pesadelo todos os dias. Mas não podíamos ir embora. Não tínhamos dinheiro. Nunca fomos religiosos, mas nesse dia fizemos uma oração antes de dormir. Mas acho que essa oração deixou o espírito maligno ainda mais furioso. Assim que deitamos, ouvimos uma forte pancada na porta. Levantei rapidamente, acendendo todas as luzes. Quando olhei para a porta, estava arrombada. Chamei minha esposa e saímos da casa correndo. Quando olhamos para o curral, havia um homem alto e magro nos olhando. Não pensamos duas vezes. Corremos em direção à estrada. Mas quando estávamos perto da porteira, aquele mesmo homem estava lá na porteira. Os olhos deles começaram a brilhar como fogo. Vendo que não podíamos passar pela porteira, segurei a mão da minha esposa e corremos para o mato. Mas de repente senti a mão da minha esposa soltar a minha. Parei e olhei para trás. Aquele homem monstruoso tinha agarrado minha esposa e a segurava pelos cabelos. Mesmo com medo, fui para cima dele para salvar a minha esposa. Mas ele me deu um tapa no peito tão forte que desmaiei na hora. Quando recobrei a consciência, já estava amanhecendo. Procurei minha esposa por todo lado, mas ela havia sumido. Como eu não achava ela, decidi sair dali e procurar por ajuda. Consegui chegar na cidade, fui direto para a delegacia. Contei o que havia acontecido, porém não acreditaram. Eu fui acusado e preso pelo desaparecimento da minha esposa. Depois, descobri que naquela fazenda havia um caseiro que teve um surto e matou sua esposa e sua filhinha de 6 anos e depois se enforcou dentro da casa que fomos morar. Os Cães do Inferno. Preparem-se para essa história aterrorizante. Esse terrível fato aconteceu em 1980, em uma fazenda no interior de Goiás. Éramos 20 homens contratados para desmatar uma grande área de mata fechada e inexplorada para a formação de um pasto para a criação de gado. Fomos levados até o local pelo dono da propriedade. Ele voltaria dentro de 45 dias para nos buscar, pois a cidade mais próxima ficava a cerca de 200 quilômetros de distância. Fizemos um acampamento na beira de um córrego, onde usávamos a água para cozinhar e beber. Durante uma semana estava tudo tranquilo, até que certa noite 5 pessoas decidiram ir pescar em um rio que passava próximo. Eles saíram por volta das 6 horas da tarde em direção ao rio mata adentro. O restante do pessoal ficou no acampamento, pois estávamos cansados do longo dia de trabalho. Então, conforme o tempo foi passando,
Todos dormimos. Acordamos por volta das 5h30 da manhã. Ainda estava meio escuro. Fizemos um café e percebemos que ninguém tinha voltado da pescaria. Acreditávamos que eles tinham bebido muito e tinham dormido por lá mesmo, pois haviam levado 2 garrafas de pinga. Então, após tomarmos o café, fomos trabalhar. Quando foi umas 11 horas, um dos homens, que também era cozinheiro, desceu para o acampamento para preparar o nosso almoço. Por volta do meio-dia, fomos para o acampamento para almoçar. Chegando no acampamento, vimos algo muito estranho. Apenas uma panela de arroz no fogo todo queimado. Vimos também algumas manchas de sangue próximo ao fogão de lenha. A primeira coisa que veio à cabeça é que uma onça havia atacado o cozinheiro. Havia rastros de algo sendo arrastado mata adentro. Seguimos os rastros para vermos se achávamos o homem ainda com vida, mas os rastros acabaram na beira de um rio. Chegando lá, vimos as coisas dos outros homens que tinham ido pescar no dia anterior, inclusive as 2 garrafas de pinga. Uma nem chegou a ser aberta. Havia também muito sangue por vários lugares na beira do rio, mas não havia sinal ou corpo de nenhum deles. Voltamos para o acampamento muito assustados. 4 homens decidiram ir embora, de pé mesmo. Porém, era uma estrada deserta de 200 quilômetros. Poucas pessoas passavam por lá. O restante decidiu ficar e esperar o proprietário vir nos buscar. Então esses 4 partiram rumo à cidade. Nós ainda achávamos que se tratava de uma onça. Então passamos a dormir com uma grande fogueira acesa todo dia e com os machados do lado da cama. Se passou mais 3 dias e nada aconteceu. Até que certa noite, um dos homens teve uma forte diarreia e saía da barraca constantemente para fazer suas necessidades. Já era tarde da noite, quando acordamos com os gritos e pedidos de socorro desse homem. Levantamos assustados e escutamos um rosnado aterrorizante, como se fosse um cachorro com muita raiva. A noite estava escura. Dentro da mata ficava mais assustador ainda. Fomos em direção aos gritos e rosnados, mas tudo ficou em silêncio rapidamente. Não conseguimos encontrar o homem. Quando amanheceu, voltamos ao local. Havia muito sangue. Ficamos aterrorizados, pois sabíamos que onça não rosnava como cachorro. Não fomos trabalhar nesse dia e ficamos decidindo o que fazer. Por volta das 2 horas da tarde, decidimos ir embora daquele local, pois ninguém queria passar mais nenhuma noite ali. Um dos homens ainda comentou que era um lobisomem. Ficamos em dúvida, pois sempre ouvimos falar que lobisomens só atacam em noite de lua cheia, mas a criatura já havia atacado até durante o dia. Saímos carregando poucas coisas, nossa comida e os nossos machados. Deixamos até os motosserras para trás, pois era uma viagem muito longa e cansativa. Andamos por cerca de 20 quilômetros e começou a escurecer. Decidimos acampar na beira da estrada. Não demorou para perceber que a criatura estava por perto. Escutamos um uivo que nos fez gelar de medo. Um dos homens entrou em pânico e saiu correndo pela estrada. Logo mais 2 homens correram também. Foi quando vimos a criatura pela primeira vez. Assim que os homens correram, a criatura saiu do mato e correu em direção a ele. Logo escutamos gritos de desesperos e os rosnados da fera, que rapidamente pararam, e tudo ficou em silêncio. Não conseguimos dormir essa noite. Rezamos pedindo por uma intervenção divina. Quando o dia amanheceu, continuamos na estrada, apavorados,
andando sempre rápido, quase correndo. Andamos muitos quilômetros nesse dia. Estávamos exaustos, quando vimos uma grande ponte, que era mais ou menos a metade do caminho para a cidade. Nesse grande rio passavam alguns pescadores em canoas. Ficamos felizes e com a possibilidade de pedir ajuda a alguém que estivesse passando pelo rio. Decidimos dormir próximo à ponte, com a esperança de sermos socorridos por algum pescador, ou passar algum carro por ali, pois outras estradas se encontravam ali devido à ponte. Mas por volta das 10 horas, já muito debilitados pelo cansaço e com muito sono, começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da mata na beira da estrada. Então nos levantamos, quando atrás de nós a criatura rosnou novamente e soltou um forte uivo. Tentamos correr, mas o pior ainda estava por vir. Não era apenas uma criatura, tinha pelo menos mais 4. Nos atacaram ferozmente. Conseguimos correr até o meio da ponte, quando uma das criaturas agarrou minha perna, me derrubando. Em um momento de desespero, consegui chutar a cabeça da fera. Juntei minhas últimas forças e me joguei no rio. A correnteza forte me arrastava. Eu tentava me manter por cima da água nadando, com as forças acabando. Olhava para a margem e lá estavam as criaturas me olhando com aqueles olhos vermelhos. Assim, conforme o rio foi me levando, as criaturas pararam de me seguir. Eu estava muito fraco e perdendo muito sangue, pois minha perna estava estraçalhada. Quando achei que ia me afogar, pois não tinha mais forças, senti a mão me segurar e me puxar para dentro de um barco. Eram 2 senhores que estavam pescando. Assim que me colocaram no barco, desmaiei. Só acordei no outro dia na casa de um dos senhores. Contei o que havia acontecido. Ele me disse que naquela região era comum pessoas desaparecerem e que havia a lenda de feras demoníacas que habitavam naquela região. Eu fui o único a sobreviver. Estrada da Morte. Preparem-se para mais uma história aterrorizante. Um casal decidiu acampar no final de semana, para saírem um pouco do estresse da cidade. Foram então pesquisar um local bacana no Google. Encontraram uma fazenda às margens do rio Corumbá, um local pouco conhecido, mas que tinha belas paisagens. Saíram bem cedo no sábado. A viagem de ida foi bem tranquila, uma estrada boa, sem nenhuma movimentação de carros. Quando chegaram ao local, era perfeito. Passaram o dia isolados e se amando, tudo que eles precisavam para fugir da rotina. Por volta das 6 horas da tarde já estava escurecendo. Começaram a perceber que o clima estava mudando. Poucas horas depois começou uma forte chuva com raios e trovões, que impossibilitou que ficassem dentro da barraca. Então correram para o carro rapidamente. Mas vendo que o tempo não melhorava e como eles já estavam entediados de ficar dentro do carro, decidiram ir embora para casa. Então arrumaram suas coisas e seguiram rumo à porteira da fazenda para pegar a estrada. Ia ser uma longa viagem debaixo de chuva. Quando chegaram na porteira, ela desceu para abrir, enquanto ele a observava. Ele logo percebeu que um vulto passou atrás dela rapidamente. Quando sua esposa entrou no carro, ele comentou com ela o que tinha visto. Ela sentiu um pouco de medo, mas não deu muita relevância para isso. Então pegaram a estrada. Uns 2 quilômetros para frente, viram uma mulher na beira da estrada toda molhada caminhando lentamente. Vendo que a mulher estava na chuva, decidiram dar uma carona. Pararam o carro um pouco à frente de onde a mulher estava. Mas quando olharam para trás, não havia mais ninguém. Acharam aquilo muito estranho, mas seguiram a viagem.
Cerca de 5 quilômetros depois, se assustaram bastante quando viram a mesma mulher novamente na beira da estrada, dessa vez parada e de cabeça baixa. Passaram um pouco devagar, mas não pararam. Aquilo deixou os dois em silêncio por alguns minutos, mas de repente eles viram novamente a mesma mulher. Dessa vez ela estava no meio da estrada olhando fixamente para eles. O marido ainda tentou desviar, mas já estava muito em cima, então atropelaram a mulher. Ele freou bruscamente e desceu para ver o que tinha acontecido, se tinha matado aquela mulher. Mas quando desceram do carro e olharam na estrada, não havia nada, nada. Eles se assustaram, tremeram e entraram no carro rapidamente e saíram em alta velocidade. Notaram que tinha uma luz brilhante dentro da mata na beira da estrada que seguia eles. Então ele acelerou mais ainda, estava apavorado. E a luz na mata prendia a atenção deles, quando ele escutou um assobio no seu ouvido. Se arrepiou todo, sua alma gelou, mas ele não olhou. Escutou novamente aquele assobio e acelerou o carro mais ainda. Na terceira vez que ele escutou o assobio, mais alto ainda, ele olhou para o seu lado. A mulher demoníaca estava correndo ao seu lado, ao lado do carro em alta velocidade e olhando fixamente para ele. Ela tinha olhos negros, uma boca com dentes pontiagudos, sorria de forma macabra. Nessa hora ele se assustou e perdeu o controle do carro, capotando várias vezes. Infelizmente, esse casal não sobreviveu ao acidente. O que era para ser um fim de semana agradável terminou em uma grande tragédia. O Lobisomem de Goiás. Preparem-se para mais uma história. Essa história aconteceu comigo, em uma cidade chamada Alexânia, no interior de Goiás. Eu trabalho com obras e fui contratado para construir uma casa numa fazenda recém-comprada, às margens do Lago Corumbá. Juntei uma equipe de 5 pessoas e fomos para lá. Por ser uma região isolada, levamos mantimentos para um mês. Lá só havia uma casa antiga caindo aos pedaços, mas o lugar em si era muito bonito, bem pertinho do lago. Começamos a obra, trabalhávamos durante o dia e à noite íamos pescar, bater papo, contar história, coisas de peão de obra. Havíamos levado alguns litros de pinga, que acabou em menos de uma semana. Na estrada havíamos passado por uma venda que ficava a alguns quilômetros dali. Resolvi chamar um dos rapazes para ir comigo, comprar mais bebida, pois não tínhamos nada para fazer durante a noite a não ser beber e conversar. Lá não pegava celular, não tinha energia elétrica, usávamos um gerador apenas para ligar algumas luzes durante a noite. Então, por volta das 5h30 depois do serviço, fomos na tal venda comprar bebida. Chegando lá, resolvemos tomar uma por lá mesmo e bater um papo com o dono da venda. Conversa vai, conversa vem e a hora foi passando. Quando nos assustamos já era quase meia-noite. Chamei o rapaz para irmos embora, pois iríamos trabalhar no outro dia bem cedo. Antes de sairmos, o dono da venda disse: "Vocês não querem passar a noite por aqui? Já está muito tarde." Eu disse: "Não, amigo, agradeço, mas temos que pegar firme amanhã cedo." Então o velho mudou um pouco a feição e disse: "Seu moço, nessa estrada não é bom andar essa hora. Tem muito bicho estranho por aí, coisas de outro mundo." Eu disse: "Não se preocupe, amigo. Chegaremos lá rapidinho." Entramos no carro e saímos em direção à fazenda. Assim que saímos da venda, andamos um pouco e senti algo estranho, e olhei para o lado. Foi quando vi um vulto negro correndo dentro do mato. Freiei o carro e olhei novamente, mas não vi mais nada. Achei que era coisa da minha cabeça, pois já tinha bebido bastante e fiquei cismado com o que o velho da venda tinha dito. Andamos mais uns 10 minutos e algo enorme passou na frente do carro muito rápido. Dessa vez, o rapaz que estava comigo também viu aquilo passando.
Era do tamanho de um burro, mas corria muito rápido. Era um bicho assustador que eu nunca tinha visto antes. Ficamos com medo e aceleramos o carro naquela estrada. Chegando na fazenda, contei o que tinha acontecido, mas a galera não acreditou. Então entramos na casa velha, onde tínhamos arrumado alguns quartos para dormirmos, mas aquela criatura havia nos seguido até lá. Não demorou muito, ouvimos aquele uivo assustador. E disse aos homens: vamos embora daqui. Eles, meio incrédulos, disseram: isso é só um cachorro de alguma fazenda vizinha. Nesse momento, a fera bateu na porta, forte, tentando a derrubá-la. Nessa hora, todos acreditaram no que tínhamos falado. Ninguém tinha nenhuma arma ali, apenas as ferramentas de pedreiro, pá, enxada, um facão. Vendo que a criatura estava quase derrubando a porta, criamos coragem e resolvemos enfrentar. Começamos a gritar todos juntos e nos aproximar da porta. A criatura se afastou. Então abrimos a porta e corremos em direção ao carro. Nessa hora a criatura veio de novo. Era uma fera, meio homem, meio cachorro. Um lobisomem. Pulou nas costas de um dos nossos companheiros, mordendo suas costas. Então todos fomos para cima da fera, batendo nela com o que tínhamos nas mãos. Até que o lobisomem se afastou de novo, mas continuou ali nas proximidades, rosnando dentro do mato. Pegamos o rapaz e colocamos dentro do carro e saímos dali o mais rápido possível. Mas a fera demoníaca começou a correr ao lado do carro. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. A criatura rosnava e investia no carro com violência, chegando até a quebrar alguns vidros. Até que quando estávamos próximos da venda, a criatura desistiu da perseguição e seguimos para casa. Nunca mais voltei naquele lugar. E cada vez que conto essa história, me dá calafrios.